Fazer uma análise de duas reuniões em cima de atas do Correio. Eu vou relembrar um pouco a parte 1 do minicurso do CA dos Correios. Nessa parte 1, eu citei as leis, né, que determinam a existência do órgão Conselho de Administração nas empresas. Você tem a Lei de Sociedade Anônima, Capital Aberto, que foi recepcionada pela Lei 13.313. Por que recepcionada? Porque se você for ler a Lei 13.303, ela sempre está se reportando à Lei 6404. A 13.303, ela trata das estatais, capital fechado, que seria Caixa, Correios, por exemplo. No artigo 140 da Lei 6404 de 1976, em seu parágrafo único, ela afirma que o Estatuto poderá prever a participação num conselho de administração de um representante dos empregados. Veja bem, ela poderá prever, ela não obriga, a sociedade anônima, Lei 6404, ela não obrigou. Então, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, e a Eletrobras, que são controladas pela União, elas não eram obrigadas a ter uma vaga para representante do empregado no CA. Aí sempre fala, escolhido pelo voto deste, em eleição direta organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Continuando relembrando, né? A parte 1 eu falei da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, que é a lei que obriga a vaga para representante dos empregados, ou seja, a 6404, ela não obrigava para Banco Brasil, Petrobras e Eletrobras. Aí chega a Lei 12.353, de 2010, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e obrigou. Diz que todo estatal tem que ter uma vaga. Escolhidos, aí copia o texto lá da 6404. Escolhidos pelos votos destes, em eleição direta organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais. Em 11 de março de 2011, a ministra Miriam Belchior, que era ministra do Planejamento, assina a portaria 026, que regulamenta essa lei 12.353/2010. Essa portaria ela diz que essa vaga para representante no CA é obrigado para todas as empresas com mais de 200 empregados, nas quais a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Aí obrigou o Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, além de Caixa e Correios, então todo mundo, quer seja sociedade capital misto ou 100% da União, a ter essa vaga para empregado. E essa medida, segundo essa portaria, abrangeria 59 estatais, né? O que determina o Estatuto dos Correios em seu artigo 15? O artigo 15, parágrafo 3º, diz: a ECT será administrada pelo Conselho de Administração, que é o CA, que a gente está chamando, como órgão de orientação superior, e pela diretoria executiva. Então, administradores nos Correios, quando fala em administradores, está se referindo ao Conselho de Administração e à diretoria executiva. E essa definição de administradores está no parágrafo 5º desse mesmo artigo 15 do Estatuto da ECT. Veja bem aqui o organograma dos Correios, que eu peguei na página dos Correios, correios.com.br. Você vê que o Conselho de Administração está aqui no topo. Né? É um conselho, ela está bem aqui, né? Em cima aqui, ó, estou marcando. E ele é acima da presidência e dos VPs, é um órgão importante. Não é um pé de chinelo qualquer, Conselho Fiscal do Condomínio, que já é importante. Imagina um CA de uma empresa do porte dos Correios. Aí o Estatuto dos Correios, em seu artigo 55, ele lista as competências do CA. E ele reza assim, artigo 55. Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, compete ao Conselho de Administração. Aí segue alíneas, subalíneas, várias competências. O que eu destaco aqui
desse trecho é sem prejuízo das demais competências previstas em lei. Ou seja, o que não está no estatuto, você procura na lei 6404, a lei 3.303. E o estatuto ele não pode violar artigos da lei 6404. Ele tem que, no mínimo, seguir a lei, copiar a lei. Aí, a partir daqui, eu vou fazer análise de algumas reuniões no CA. Na verdade, eu escolhi duas. E antes de prosseguir, eu quero frisar uma coisa que eu coloquei na parte 1 desse minicurso sobre Conselho de Administração, que é o dever de diligência que é previsto na Lei 6404/76. Senhores, se é previsto na lei, se você infringe, você está indo contra a lei. Então, você tem que ser punido. Então, no seu artigo 153, ele diz: o dever de diligência pauta-se na obrigação do administrador de gerir o negócio com a competência e o cuidado que seriam usualmente empregados por todo homem digno e de boa fé na condução de seus próprios negócios. Então, é muito fácil você perceber quando os administradores dos Correios, o Conselho de Administração e os VPs, os vice-presidentes, não estão cumprindo seu dever de diligência. É questão até de bom senso. Só fazer a pergunta, se o negócio fosse dele, ele faria isso? Com certeza não. Se com certeza não, ele está violando esse artigo, então ele tem que ser punido. E essa punição existe no Código Civil. O artigo 154, por sua vez, ele diz: deve ainda o administrador lembrar-se que atua para o bem da companhia, no atendimento dos seus interesses, nem que para isso tenha de divergir dos objetivos traçados pelos acionistas majoritários. Na verdade, ele fala, o artigo 154, eu copiei isso aqui, mas não é só divergir dos acionistas majoritários, ele fala também divergir do grupo que o elegeu, ou seja, o interesse da companhia em primeiro lugar. Então, guarde essa definição do dever de diligência, que a gente vai se reportar a ela sempre nas nossas análises. A primeira análise que eu vou fazer é a 7ª reunião extraordinária de 2017, que ocorreu em junho, no dia 22 de junho. As atas você pega na página do Correio na internet. Você está em casa, no celular, onde for, você vai em correios.com.br, sobre os Correios, a empresa, publicações, atas de reunião. Então você vai no Yahoo ou no Google e bota Correios, atas. Aí aparece lá o link. Essa 7ª RECA, né, que a gente chama, RECA, Reunião Extraordinária do CA, o que aconteceu nessa reunião que eu vou fazer uma análise? Nessa reunião, o Conselho de Administração delega para o presidente dos Correios, que na época era Guilherme Campos, sua atribuição de aprovar alterações no organograma da empresa. Eu peguei o trecho da ata, ele diz assim: o Conselho de Administração delega, colocar até em caixa alta, ao presidente dos Correios a competência para a aprovação das seguintes atribuições, realizada pelos vice-presidentes, chefes de departamento e chefes de departamento, conforme anexo 1 do mencionado relatório. Eles apresentaram lá um relatório, que eu não sei o que foi. Aí diz letra A, revisão e refinamento dos níveis hierárquicos, abaixo do primeiro nível de gerência, e redistribuição das equipes dentro das áreas. B, implantação dos projetos de otimização da estrutura da organização. Lembrando que o Correio pagou e gastou mais de 40 milhões com consultorias com esse negócio de reestruturação, né? Ernest Young, Falcone, a Centro 2 vezes, e a Centro entrou no Correio e não sai mais, entrou em 2013. Aí, essa 7ª reunião extraordinária, eu coloquei mais um trecho aqui. Nesse trecho aqui, do lado direito aqui, essa imagem aqui do lado direito que eu estou apontando aqui, diz assim: o conselheiro Fernando informa que a delegação assinalada deverá ocorrer desde que não haja aumento do número de cargos, bem como aumento de dispêndio.
Já o conselheiro Marco César vota contra a aprovação da proposta, em razão do material a respeito só ter sido trazido ao colegiado na própria reunião, desprovido de relatório consubstanciado. Aí, do lado esquerdo aqui desse slide, eu faço um resumozinho sobre isso aqui. Observe que o conselheiro Fernando apenas informou que a delegação assinalada a delegação para o presidente da empresa, deveria ocorrer desde que não houvesse aumento do número de cargos, bem como aumento de despesa. E o conselheiro Marco César vota contra a aprovação da proposta em razão do material a respeito não ter sido entregue antes dessa reunião extraordinária que ocorreu em 22 de junho. Aí, qual é a minha análise? Veja bem, você tem aqui o estatuto sendo violado, além da Lei 6404 e 13.303, que é o dever de diligência. O administrador, o órgão máximo da empresa, conselho de administração, está delegando uma atribuição sua. Ela tem que agir com dever de diligência. Então, o artigo 55 do Estatuto, na subalínea M, da linha 1, determina que é competência do CA aprovar as alterações na estrutura organizacional da OECT. Aí eu questionaria, nesse caso, se essa delegação estaria amparada em algum dispositivo legal. Porque se você tem 7 membros no CA que tem a competência legal, as atribuições legais, né? Eles têm que cumprir a Lei 6404, 3.303 e o Estatuto, de fiscalizar e ser o órgão máximo de orientação, e ele é da diretoria executiva, e ele dá ao presidente da empresa uma delegação que é dele, o que é mais grave, ou seja, o chefe de departamento, se você for ler a anterior, o chefe de departamento ele altera como quiser o departamento, cria gerência, tira gerência e passa para o presidente, fica de conluio lá os dois, aprova e nada passa pelo CA. Aí, se o CA ele delega suas competências, não faz sentido a existência do conselho de administração na empresa. Porque o conselho ele ganha jeton, ele ganha, no caso dos Correios, R$ 4.000 por mês, né? Você tem uma reunião ordinária mensal, e no caso do Correio virou festa, várias extraordinárias, uma seguida de outra. Mas o jeton é 4.000 por mês, independente do número de extraordinárias, de reuniões extraordinárias que ocorra. Onde o CA falhou na minha análise? No meu entendimento, o CA, nesse caso, quando delega para o presidente, ele deixou de cumprir o papel dele de fiscalizar a diretoria executiva. Você vê que o conselheiro Fernando orienta para que não houvesse aumento no número de cargo e aumento no dispêndio. Na verdade, eu acredito que ele quis falar aumento no número de funções, quer seja gerencial ou funções técnicas. Eu até copiei aqui o trecho da ata. O conselheiro Fernando solicita a apresentação de demonstrativo de reduções de cargos, funções e valores. Eu desconheço que tenha, eu não vi em outra ata, que a diretoria executiva tenha apresentado ao CA esse relatório, esse registro, que houve mudança na estrutura do departamento tal e não houve aumento de função, nem diminuição de função, aliás, e aumento de cargos e funções e dispêndio. Então, a volatilidade na composição do CA é um ponto negativo para a empresa, porque ela quebra continuidade na gestão. O artigo 154 da Lei 6404/76, ela diz: o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem, para lograr os fins do interesse da companhia. Então, o administrador, então, o CA, ela tem que exercer as atribuições da lei e do estatuto.
Então, essa delegação, no meu entendimento, se eu estivesse lá, eu questionaria a legalidade dessa delegação. A segunda análise que eu vou fazer é sobre a 19ª reunião extraordinária já de 2018. O que aconteceu nessa reunião? Houve a exoneração do VIFIC Guilherme Henriques, que era advogado, então, e vice-presidente financeiro dos Correios, e a eleição de um novo vice-presidente, Sérgio Neves Moraes. Eu coloco aqui do lado direito, né, a tela da ata, né, que fala sobre essa eleição e tal. Aqui do lado esquerdo é uma mensagem divulgada pelo conselheiro Maurício Lorenzo, que é o representante dos empregados no CA. Ele mandou uma mensagem, o voto dele, eu copiei só um trecho do voto. Ele começa assim: compulsão nos autos, constatei que a comprovação de experiência exigida pela Lei 13.303 e pelo Decreto 8945 foi realizada com o seguinte fundamento. Aí eu copiei a letra D aqui. A experiência de 4 anos em carga equivalente a DAS 4 ou superior foi comprovada por meio de declaração do Sistema de Informação do Banco do Brasil. Então, o Sérgio Neves de Moraes era funcionário do Banco do Brasil, uma estatal de grande porte como os Correios, sociedade anônima, capital misto. Aí ele continua. O indicado permaneceu como gerente de divisão nos seguintes períodos, 2009 a 2014, totalizando 2.061 dias. Pontua-se que o Banco do Brasil é considerado sociedade mista e por falta de uma legislação específica que compare a equivalência de cargo entre a esfera federal e a Constituição dessa natureza. Ele botou assim, utilizou-se a orientação normativa. Ele utilizou a orientação normativa número 11, que diz que os vice-presidentes do Banco do Brasil são equivalentes a um DAS-NE. Aí, na verdade, ele faz uma equivalência de estatal com DAS. Eu passei uma mensagem onde eu divulguei uma consulta que eu fiz ao TCU, né? E nessas consultas na TCU, eu pergunto ao TCU a quem a sociedade deve representar quando os artigos relacionados à governança da Lei 13.303, a Lei das Estatais, são violados. E nesse meio, eu falo desse voto de Maurício. Eu falei que foi um voto infeliz, que você misturar banco estatal com DAS não tem muita aderência ao que é preconizado na Lei 3.303. Aí, continuando aqui, só abrindo um parênteses, sobre a indicação de dirigentes, a ata da 16ª reunião extraordinária de 2017, o ano passado, resiste que foi apresentado o acórdão do TCU 2223 de 2017, sobre indicações de dirigente. A ata diz assim, que é essa imagem do lado esquerdo. O acórdão número 223 de 2017 do Tribunal de Contas da União, decorrente de denúncias sobre a suposta inobservância dos requisitos exigidos na Lei 3.303, de nomeação de dirigentes. Aí o conselheiro Marcos César, na época, registrou a seguinte manifestação. Considera a eleição de dirigente uma das atribuições mais importantes do Conselho, devido ao impacto no tal. Aqui do lado direito, você tem a imagem do ofício que eu recebi. Quem fez essa denúncia fui eu. Eu recebi o ofício 441 de 2017, né? Encaminham para a senhora o acórdão 223, tal. Então, essa minha denúncia, ela gerou esse acórdão 2223/2017. No acórdão, ele termina dizendo assim, alertando-se aos membros, né? Eu coloco aqui embaixo. Estou circulando aqui para vocês. O acórdão, ele diz assim, alertando-se aos membros do CA, da ECT, e ao diretor de gestão de entidades vinculado ao Ministério das Comunicações, quanto à responsabilidade pessoal que pode advir de fluras omissões nessa matéria, que é a indicação do CA. Isso foi em 2017. Nada mudou, só se agravou, porque temos no Brasil a cultura da impunidade.
E a sociedade acha e rotula tudo isso de política. Faz até piada, né? A política é época da eleição, não é? Isso é ilegalidade, é improbidade administrativa, é tudo. Não é nada legal e não devemos jamais chamar isso de política. Aí, voltando a essa reunião, né? O voto do conselheiro Maurício, voltando ao voto dele, que ele faz DAS com tal, que eu passei um e-mail questionando, aí depois, no dia 9 de outubro de 2018, o conselheiro Maurício Lorenzo, ele passou um e-mail rebatendo a mensagem da engenheira Alzenir. Aí nessa mensagem eu destaco 2 trechos. O primeiro trecho diz assim: inicialmente é importante registrar que o voto contrário fundamentou-se em uma das nossas propostas de campanha. Veja bem, ele diz que o voto dele foi devido à proposta de campanha. No segundo trecho ele diz: portanto, o conselheiro, isso é no final da mensagem dele. A mensagem é enorme, ele usa nossa consulta ao TCU para novamente afirmar que o Sérgio Neves Moraes não atende à Lei 6404. Veja bem, ele fez o voto dele, eu contestei o voto, achei infeliz, divulguei uma consulta que eu fiz ao TCU em outubro, né, de 2018, e ele usou essa consulta para enviar outra mensagem rebatendo a engenheira Alzenir. E ele termina dizendo: o conselheiro eleito não se deixará pautar e nem conduzir pelo rancor dos inconformados, nem por críticas desarroadas dessa natureza. Aí nós enviamos um e-mail para o conselheiro em 9 de outubro de 2018, às 8h25. E nesse e-mail nós escrevemos: Maurício, se você está tão certo, tá aqui, ó, que o Sérgio Neves de Moraes, o novo VIFIC, não atende, como representante dos empregados, como membro do Conselho de Administração, você tem que representar o TCU ao Ministério Público Federal. Porque você está dizendo que ele está infringindo uma lei, que o CA elegeu uma pessoa infringindo uma lei. Ou eu peço ainda, eu sugiro ainda, use a estrutura jurídica do grupo que lhe apoiou, que foi a ADICAP, a Fintech e a FACO, né, que é a Federação dos Aposentados do Correio, e entre na justiça. Diga, ó, aquele quer eliminar, quer anular essa nomeação, porque ela está infringindo a lei, xxxx. Aí, e falei mais no final, não se paute pelos inconformados que perderam a eleição, né, como ele fala lá. Se paute pelo que você falou, que ia usar a sua experiência. Aí eu questiono, que experiência é essa? Porque uma pessoa que tem experiência não vê que ali você tem uma lei que está sendo infringida. Uma pessoa que tem experiência não se enxerga como membro de um órgão importante para a empresa. Ali você não está para fazer política. Você não está para fazer minhas propostas de campanha. Não. Você está para cumprir o dever de diligência 6404. E o que é que diz o artigo 154, que está aqui, ó? O artigo 154 da Lei das Sociedades Anônimas, em seu parágrafo 1º. O administrador eleito por grupo ou classe de acionista tem dever para a companhia. Veja bem que no slide 6 eu falei isso. Mesmo que esse dever para a companhia vá de encontro aos interesses de quem o elegeu. Quem o elegeu? Os empregados. Mas os empregados têm que ter essa consciência que você está elegendo um membro do CA, que é um órgão que tem o dever com a companhia. Se eu não está lá para defender os interesses dos empregados, se você se comportar como minhas propostas de campanha e não cumprir seu dever, você está infringindo a lei. Em qualquer lugar do mundo, você seria punido. Aí no Brasil as pessoas infringem lei como uma coisa normal. Então, você pergunta ao conselheiro no CA dos Correios, por que você não denunciou ao TCU e ao Ministério Público Federal? Aí ele fala, não é meu papel.
tá? Aí eu pergunto aqui, é papel do conselheiro representar? Minha gente, independente se o conselheiro, são 7, independente se ele foi indicado pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, ele tem a obrigação legal de representar os órgãos externos em infrações de lei que está sendo cometida pela diretoria, pela administração da empresa, quer seja o CA, quer seja a diretoria executiva, quer seja ambos. A obrigação pela Lei 6404, em seus artigos 153 e 154, e como agente público, nós como funcionários da União, quer seja estatal, quer seja da administração direta, e agente de estatal a gente tem a obrigação legal dupla. Como agente público, nós temos a obrigação de denunciar qualquer irregularidades. Então, para você dizer que tem experiência, que experiência é essa? De ter portarias de chefia? Não, a experiência é conhecer a lei e saber o seu papel para o qual você está sendo eleito. Seu papel no CA. Qual é a lei que rege o comportamento no CA? A Lei 6404, a Lei 3.303 e o Estatuto. Você tem obrigações legais. Você não pode dar um voto proposta de campanha. Né? E os funcionários, por sua vez, que vai eleger seu representante, ele tem que ter essa consciência que o representante do CA, ele tem um dever com a companhia, mesmo que esse dever vá de encontro ao grupo que o elegeu. Quer seja o controlador da empresa, a União, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, quer seja o empregado lá que elegeu. Aí, nessa nona reunião de extraordinária, que foi a eleição do VIFIC, Sérgio Neves, eu faço uma conclusão aqui, né? E a outra reunião. Analisando apenas essas duas reuniões, que é a sétima RE, que é a de 2017 e a 19ª, 2018, eu percebo que os dispositivos legais 13.303 e o Estatuto e demais leis que regem as atribuições do CA não estão sendo cumpridas pelos membros do CA. Interessa se ele é um membro que representa os funcionários ou um membro que representa o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Presidente da República, a União. São 7 membros. Eles têm que cumprir a lei. Tornou-se normal não cumprir a lei. Haja visto que não existem consequências severas. Virou brincadeira. Nada se cumpre e nada é punido. Embora o conselheiro representante dos empregados mostre em seus votos contrários que dispositivos legais não estão sendo cumpridos, esse representante se limita a registrar o voto. Quando, no meu entendimento, já que ele está dizendo violou lei, ele deveria procurar os órgãos de fiscalização e informar está tendo irregularidades graves na atuação dos administradores da empresa. As indicações de dirigentes continuam representando um ato de benefício pessoal político partidário na empresa, não um ato de administradores cumprindo o dever de diligência como determina a Lei 6404 em seu artigo 153. Por sua vez, os funcionários absolveram esse proselitismo, que a escolha de representante para órgão colegiado e diretoria são eleições político-partidárias. Aí fica, meu candidato ganhou, meu candidato perdeu. Então, o funcionário, em vez de procurar ler o estatuto da empresa, ler as leis que regem aquele cargo, conhecer as atribuições e competência do cargo para o qual está indicando, eles ficam repetindo aqueles chavões de eleição. Qual a sua proposta? O mesmo funcionário que faz essa pergunta, qual a sua proposta, ele esquece que já tem alguém lá que também há 4 anos atrás ou há 2 anos atrás deu proposta e ele nem lembra dessas propostas. Ou seja, por que você pede proposta se para você como representado você não usa para nada? Ele esquece que está elegendo um substituto, um reeleito, né? Mas você sabe perguntar qual a sua proposta. O que cabe é conhecer as atribuições do cargo e se o colega candidato tem as competências para exercê-la. Quais são as competências? Vasto conhecimento técnico. Que conhecimento técnico é esse? O conhecimento da empresa, o conhecimento das leis que regem aquilo ali, conhecimento de como funciona um CA em empresas como Sadia, como JBS, como a Volkswagen, conhecimento de negócio.
uma experiência vasta, uma experiência prática de mérito, não de clientelismo, de apadrinhamento. Tem um caráter e determinação que o faz cobrar a legalidade dos atos dos demais administradores. Então, se na hora de indicar o seu representante, você substituir a pergunta qual sua proposta pela pergunta o que você fez, e se perguntar a si mesmo, a empresa sendo minha, quem eu escolheria? Nessa autoavaliação, você está cumprindo o seu dever de diligência, que você também deve exercer o seu dever de diligência. Você deve escolher o seu representante como se estivesse escolhendo para a sua empresa. Porque se assim você não fizer, você está caindo na mesma vala. Você está caindo na vala de colocar lá pessoas inaptas. E a Lei 6404 diz, inclusive, que o controlador tem que ser punido se ele colocar alguém lá declaradamente inapto. Bom, eu vou terminar por aqui, aí eu quero fazer um resumo do que nós já falamos nesses vídeos que nós postamos no YouTube, canal Engenheiro Alzenir. Você vai lá no YouTube e procura Engenheiro Alzenir. Aí, sobre o Postales, na parte 1, eu comentei o histórico que levou à intervenção de 2017. Na parte 2, eu expliquei sobre o postal prévio contribuição definida, que no caso do Postales é postal prévio. Eu falo que contribuição definida é compra de cotas quando você está ativo e venda de cotas quando você está aposentado. Por isso que seu benefício ele não é o mesmo todo mês, depende do valor da cota. Que CD, né, que é contribuição definida, ele é um sistema exaurível. Ele não, dificilmente você vê alguém com aposentadoria vitalícia. Na parte 3, eu falo duas razões para você não sair do benefício definido, mesmo com esses problemas que estão havendo. Muito menos migrar para uma contribuição definida. Na parte 4, a gente explica sobre a portabilidade dos planos de contribuição definida. Sobre o CA, na parte 1, a gente fala, né, sobre as leis que regem o órgão, Conselho de Administração, são a Lei 6404, 3.303, a origem dessa vaga para representante. Frisamos o dever de diligência e que a eleição para representante nos Correios é de 2 em 2 anos. Na parte 2 do CA, que é esse vídeo agora, a gente faz análise de duas atas, que é a 7ª RECA, né, 2017, e a 16ª RECA 2018. RECA é Reunião Extraordinária do CA. Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa e desejo boa sorte para vocês. Como eu sempre falo, quem não sabe, vive de sorte. Quem sabe, faz e não espera acontecer.